Eu trazer uma passagem aqui bem conhecida, irmãos, também, que fica em 2 Reis, no capítulo 4, que fala que Eliseu aumenta o azeite da viúva. A passagem bem conhecida, mas o Senhor me deu essa passagem aqui. E uma mulher das filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que, aleluia, que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte do que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela a fazer, e fez saber o homem de Deus, e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vende o resto. Glória a Jesus. Aleluia. Amados irmãos, aquela mulher, como a Bíblia vem nos falar, ela chegou ao ponto de partir por desespero, podemos dizer assim, porque a Bíblia vem dizer que aquela mulher, ela não tinha nada em casa a não ser um pouco de azeite na botija. Tu tem um pouco desse azeite hoje para oferecer ao Senhor? Hoje tu veio um pouco de azeite na botija, tu veio com o propósito de a tua botija sair cheia do azeite do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Eu estava meditando aqui sentado, como Deus fala no nosso coração, amados irmãos. Veio a palavra, veio a mim o pensamento do Senhor falando no meu coração sobre aquela parte quando chega para Gideão. O Senhor falou para Gideão que ia entregar os medianitas na mão de Gideão. E ali foi reunido 32 homens valentes, homens para a guerra. E o Senhor disse: Gideão, fala que os covardes e medrosos voltem. E assim sucedeu. Gideão falou: os covardes e medrosos voltem. E a Bíblia veio dizer que ali ele só conseguiu ali com 300 homens. Veja bem, de 32 mil para 300 é uma queda muito grande. Mas o Senhor, Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Ele quer saber se tu está preparado para servir a Ele com alegria, com sinceridade e com teu coração em retidão, com teu coração pronto para fazer morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vem falar que aquela mulher, quando ela chegou para Eliseu, disse que o esposo dela, o marido dela, tinha morrido. E tinha vindo os credores bater na porta dela para levar os filhos dela. E Eliseu disse: me declara-me que tu tens em casa. Porque ela foi o homem certo, ela foi ali no lugar certo, falar com uma pessoa certa, uma pessoa que andava com a sua vida no altar de Deus. E aí ele falou, ela disse para ele que só tinha um pouco de azeite na botija. E ele disse: então vai, pede vaso emprestado aos teus vizinhos, não poucos, e fecha a porta do teu quarto sobre ti e sobre teus filhos, e começa a deitar o azeite. E ali ela fechou a porta do quarto sobre ela e sobre os filhos, e começou a descer o azeite, começou a encher vaso, e traz mais vaso, e ela enchia, e a botija não acabava. Até que ela chegou para o filho: me traz mais vaso. E ele disse: não tem mais vaso vazio. Os vasos estavam tudo cheios, amados irmãos. Nós somos vasos que nós precisamos de andar cheio do Espírito Santo de Deus, andar cheio da presença do
Senhor. Nós somos vasos que é para ser usado por Deus, aleluia. E aí a Bíblia diz que quando o moço falou que não tinha mais vaso vazio, ali o azeite parou. E ela olhou, eu conjecturando comigo mesmo, eu acredito que ela olhou para aquele monte de vaso tudo cheio, ela com seu coração alegre, feliz, porque estava com aqueles vasos cheios. E ela disse: agora eu vou lá, vou falar com ele, ver quais são as orientações que ele vai passar para mim. E ela chegando para ele disse, né, sobre o azeite, ele disse: agora vai, vende todo o azeite, paga todas as tuas dívidas e vive com o resto. A Bíblia diz que aquela mulher não faltou mais nada, mas porque, amados irmãos, porque aquela mulher não perseverou, aquela mulher ela foi buscar um auxílio de Deus através daquele homem, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que a gente não é capaz, que a gente não tem capacidade, mas é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos dá o alimento. Glória a Jesus. E essa campanha veio, irmãos, para que não falte a farinha na tua panela, para que não falte o azeite na tua botija e para que não falte a presença do Senhor na tua vida. Amém? Agradeço a Deus, minha rica oportunidade para você. Aleluia, glória a Jesus. Então vamos dar uma oportunidade para a nossa missionária Eveline. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Me está louvando para esse irmão. Me ajude, Jesus. Jesus. Um semblante triste.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar com você rapidamente. Que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixasse passar, para que eu veja a boa terra que está além do Jordão. Esta boa montanha é o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais nesse negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente. Vê os teus olhos, porque não passará para este Jordão. Manda, pois, a Josué: esforça-te, conforta-o, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra que apesar verás. Assim ficamos deste vale, defronte a Bet-peor. Amém, igreja? Aleluia. A palavra de Deus vai nos falar que Moisés vai orar ao Senhor arrependido pelo seu erro que cometeu. A Bíblia vai dizer que uma certa feita o povo sente sede pela segunda vez. E a Bíblia vai dizer que este povo vai chegar diante de Moisés com balúrdias e reclamando pela falta de água. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam até Moisés reclamando pela falta de água, Moisés vai orar ao Senhor. E quando Moisés ora ao Senhor, o Senhor vai mandar Moisés tocar na rocha para que venha sair água para o povo beber. E a Bíblia vem dizer que Moisés se indignou-se tanto, aleluia, que no lugar dele tocar na rocha, diz a Bíblia que ele vai tomar um ato e bater, aleluia, na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto à atitude do Senhor, era somente tocar. A intenção de Jesus, a intenção de Deus foi somente tocar. Tu lembra do filho da viúva de Naim, quando Deus manda, aleluia, quando Jesus vai tocar no esquife e o menino é ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Só foi mente um toque de Jesus no esquife para levantar alguém que estava morto. E a Bíblia vai dizer que uma certa feita Jesus estava caminhando, quando a mulher do fluxo de sangue vem por trás dele, somente toca nas suas vestes, e a Bíblia vai dizer que logo aquela mulher foi sarada. Percebe que dentro da Bíblia o Senhor manda tocar, mas nós continuamos a insistir em bater. Aleluia. A gente, louvado seja o nome do Senhor, quer bater porque nós somos especialistas em bater quem está ferido. Mas a palavra que eu tenho para você na noite desse dia é: sinta o toque do Senhor tocando naquilo que você está precisando. Olha, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tempo está frio, o tempo está chuvoso, é neblina e parou o povo, aleluia. Mas você que chegou hoje aqui vai sair com a certeza que Ele está tocando lá e resolvendo a situação do teu problema. É por isso que a intenção do Senhor sempre foi o toque, mas nós insistimos em bater. E uma vez que nós batemos, pastor, normalmente a gente, quando desobedece, perdemos a nossa essência, perdemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nossa essência. Por que nós perdemos a nossa essência? Porque o Senhor sempre, aleluia, nos chama, e quando Ele nos chama, Ele nos capacita, e quando Ele nos capacita, Ele vai dizer: agora você vai aprender a obedecer. Por quê? Porque uma vez, certa feita, Ele disse para Pedro: Pedro, quando tu eras mais moço, tu ia para onde tu queria. Depois que você se tornou velho, você vai ser guiado. Sabe o que Deus estava querendo falar? Quando você era do mundo, tu
ia para onde tu queria, mas agora que tu levantou a tua mãozinha e aceitou Ele como teu único e suficiente Salvador, agora não vive você mais, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, eu vou não para onde eu quero, mas eu vou para onde Ele manda. Amém. E quando Moisés toma essa atitude, ele vê que ele errou, ele vai orar a Deus. Perceba que Moisés errou a primeira vez, errou a segunda. E olha que Moisés era um homem que tinha intimidade face a face com Deus, ele conversava e mesmo assim ele não escapou do erro. E quando ele errou, diz a Bíblia que Deus logo disse para ele que ele não iria passar para a terra que o Senhor prometeu. Espera lá. Mas Deus não tinha prometido para ele. Então por que Deus voltou atrás da promessa que tinha feito para ele? Sabe por quê? Por causa da sua desobediência. A promessa ainda continua de pé. É só você que ficou desobediente. A promessa ainda continua de pé, mas foi só você que empinou o nariz. Deixa eu falar, liberar uma palavra para você. Aleluia. A promessa ainda está de pé, mas você tem que ter humildade para reconhecer que Ele é dono da promessa. Verdade, Deus. Aleluia. Aí ele vai orar, e o que vai adiantar a oração dele? Em nada. A oração de Moisés gerou em nada. Por causa de quê? Por causa da sua obediência. Mas calma, não tinha intimidade? Tinha. Não tinha intimidade com o Senhor? Tinha, falava face a face. Mas a sua desobediência fez ele andar para trás. Espera. Mas como Ele é um Deus misericordioso e um Deus bondoso, Ele chama Moisés e diz: Moisés, sobe até o monte que eu vou te mostrar o que você perdeu. Epa! Sabe quando tu senta na tua cama e diz: eu poderia ter sido uma pessoa melhor, eu poderia ter cursado uma faculdade, eu poderia, aleluia, estar sendo alguém, aleluia, reconhecido, aleluia, a culpa foi só de você, porque você desobedeceu a palavra do Senhor. Lembra quando Ele disse para José: José, aonde tu colocar a tua mão, tu prosperará. Querido, o Senhor é contigo, mas a tua falta de desobediência faz você andar para trás. E a palavra que eu tenho para você na noite desse dia é: continua obediente. Mas evangelista, a obediência me traz, aleluia, a consequência de mostrar para o próximo que eu sou fraco. Eu prefiro ser fraco diante dos homens e ser forte diante dele, porque diz a Bíblia que nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Deixa, aleluia, pisar em você. O que basta para a tua vida é você conseguir passar nas portas celestiais do céu. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade de Glória a Jesus. Junta diante mais ofertas na casa do Senhor. Aleluia. Deixando as crianças para estar louvando. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos estar chamando as crianças para estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu posso até chorar, eu posso até
nosso pastor, presidente, aleluia. Vamos com o missionário dele embora pela vida do servo do Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Vamos juntos todos com a paz de Jesus, amém? Amém. Hoje é a última prova. Hoje nós estamos cantando já o hino da vitória, né? Aleluia! Bem sabemos que o Senhor abençoa aqueles que buscam, né? E nós temos um propósito. Se nós cumprirmos o nosso propósito, Deus ele vai honrar. Aleluia a Deus. Ele já honrou, né? Ele já honrou a minha fé. Vamos trazer a palavra de Deus, que é o tema da campanha se encontra o versículo 14, né? Glória a Jesus. Versículo 14, 17 de 1 Reis. Versículo 14. Só que eu vou ler alguns versículos. Vou ler aqui do versículo 10. Aleluia, Jesus. Alguns versículos antes para nós. Glória a Jesus. Já sai, né? Você está vendo aqui para o tempo? Então, ele se levantou e foi para Satã. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva atraindo lenha. E ela chamou e disse: dá-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele chamou ela e disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, nem senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias disse: não temas, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-me para mim, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor der chuva dele a terra. Amém? Amém. Irmãos, poder sentar. Aleluia. Elas têm ouvido essa palavra, mediante essa campanha. Deus preparou essa campanha para nós receber da parte do Senhor, né? Nada do Senhor por acaso, tudo Deus tem um propósito. Você vai ver que Elias, por não estar chovendo naquela terra, naqueles dias, Deus tinha mandado ele lá para o ribeiro, lá em Quebai, ali junto àquele rio, e o próprio povo, Deus ia usar o povo para suprir a necessidade de Elias, né? Então o povo ele cuidava de Elias. Então nós já vemos aí que tudo ele está no controle de Deus. A situação naquele dia não era boa, porque não estava chovendo. Então a situação estava difícil naquela terra, né? E Deus falou para Elias, para ele ir até aquele lugar, porque lá tinha uma viúva, e essa viúva Deus ia usar para cuidar dele, E você vai ver, mediante essa palavra, que essa viúva ela só tinha um pouquinho de azeite, ela não tinha quase nada, né? E quando ele ia falar para conversar com ela, ela fala: eu só tenho um pouquinho, o que eu vou fazer vai ser para mim e para o meu filho,
nessa lenha e depois morramos. Aquela mulher, mediante aquela situação, ela estava sem esperança, sem perspectiva de vida. Para ela já era o fim. Mas o Senhor, Ele é o Deus do impossível, né? Aleluia. Deus, Ele sempre vai prover na minha e na tua vida. Você não vai morrer, porque Deus, Ele continua no controle da situação. Ainda que o vento está ao contrário, o Senhor vai mudar a história. Ainda que tu não está vendo saída, o Senhor vai providenciar a saída. Mediante o povo de Israel que estava diante daquele mar, não tinha mar passagem. Atrás vinham seus inimigos, vinha Faraó para destruir o povo de Deus. Então, eles pensaram que eles iam perecer. Moisés chega até a clamar ao Senhor, mas o Senhor falou: marcha, Moisés, diga o povo que marcha. Mediante a situação adversa, Deus quer que nós continuemos confiando nele, que nós continuemos acreditando nele. Ainda que você não está vendo a saída, ainda que tu não está vendo a solução, Ele vai prover a solução. É aí que vai acontecer.